Você já parou para pensar em como seu cachorro vê o mundo? Eles enxergam a vida de um jeito totalmente diferente do nosso. Conseguem perceber cores que não vemos, ouvir sons que passam despercebidos para nós e sentir cheiros que nem imaginamos. E tem mais, eles têm habilidades tão impressionantes que parecem coisa de filme de super-herói, mas são todas reais e comprovadas pela ciência. Hoje, você vai descobrir 14 poderes incríveis que os cães têm, e eu garanto, a número 13 vai mudar para sempre a forma como você entende o seu melhor amigo. Então, fica ligado e vamos nessa. Número 1. Eles enxergam luz ultravioleta. Enquanto nós só conseguimos ver cores do vermelho ao violeta, os cães têm o dom de enxergar a luz ultravioleta. Isso permite que eles detectem padrões e detalhes totalmente invisíveis para nós, como rastros de caça ou marcas em flores especiais. Já pensou como deve ser ver o mundo desse jeito? Para cães de caça e de resgate, essa habilidade faz toda a diferença, ajudando-os a encontrar presas ou até pessoas em locais complexos. Imagina só como seria ver o mundo pelos olhos do seu cachorro. Será que tem cores e detalhes que você nem sabia que existiam? Me conta nos comentários se você já percebeu algo assim com seu amigo de 4 patas. Número 2. Eles enxergam no escuro como ninguém. Embora não tenham a visão noturna de um gato, os cães são mestres em enxergar na penumbra. Isso acontece porque eles têm muito mais células de bastonete nos olhos, que são responsáveis por enxergar em baixa luminosidade. Além disso, contam com um superpoder chamado tapetum lucidum, uma camada que reflete a luz dentro dos olhos, deixando o ambiente mais claro para eles. É por isso que parecem tão à vontade no escuro, como se tivessem visão de raio-x. Você já reparou como eles andam na casa no meio da noite sem tropeçar em nada? Incrível, né? Número 3. Eles têm um campo de visão super amplo. Os cães conseguem enxergar cerca de 20 graus a mais do que nós. Isso significa que eles monitoram o ambiente ao redor sem precisar ficar virando a cabeça o tempo todo. Essa visão panorâmica ajuda a perceber movimentos e possíveis ameaças, deixando-os sempre alertas. A posição dos olhos na cabeça é o segredo desse modo de visão ampliado, ajudando-os a correr e brincar com muita agilidade, sem precisar ajustar a direção a todo momento. Se você já ficou impressionado com a velocidade de reação do seu cachorro durante uma brincadeira, agora sabe o motivo. Curtiu essas curiosidades? Isso é só o começo. Continue acompanhando para descobrir mais habilidades incríveis dos cães e, claro, compartilhe esse vídeo com outros amantes de pets. E aí, qual dessas habilidades você gostaria de ter? Deixa aí nos comentários. Antes de vermos o número 4, vale lembrar que os cães têm a capacidade de perceber o mundo ao seu redor de maneiras que muitas vezes passam despercebidas para nós. Eles conseguem captar detalhes sutis, reagir a estímulos que nem notamos e navegar com facilidade em ambientes complexos. Mas seguimos com mais curiosidades. Aqui estão mais algumas dessas habilidades impressionantes. Número 4. Detecção de movimentos sutis. Os cães possuem uma sensibilidade extraordinária para perceber movimentos mínimos, mesmo fora do nosso campo de visão. Essa habilidade é essencial para a caça e para a proteção de território, permitindo que detectem alterações sutis, como o movimento de uma folha ao vento. Estudos mostram que essa capacidade é resultado de uma combinação entre visão apurada e percepção sensorial altamente desenvolvida, o que os torna vigilantes naturais. Você já reparou como seu cão parece estar atento a tudo, mesmo quando parece relaxado? Isso ocorre porque ele é capaz de captar pequenas mudanças ao redor. Número 5. Visão limitada de cores. Embora enxerguem menos cores do que nós, os cães têm uma vantagem. Sua visão é altamente adaptada para perceber movimentos e contrastes. Eles veem principalmente tons de azul e amarelo, além de uma ampla gama de cinzas. Essa adaptação os torna especialmente eficazes na detecção de movimentos rápidos e na navegação por terrenos complexos, onde a distinção de cores não é tão necessária. Pesquisas sugerem que essa forma de enxergar ajuda os cães a focarem em estímulos importantes, como presas em movimento ou possíveis ameaças, sem distrações desnecessárias. Número 6. Sensibilidade ao calor. Alguns cães têm a capacidade de detectar variações de calor no ambiente, o que funciona como uma forma de visão térmica. Isso os ajuda a localizar presas escondidas ou a encontrar pessoas em operações de busca e salvamento. Essa habilidade também é útil na adaptação a diferentes condições climáticas, mantendo-os confortáveis e alertas. Estudos indicam que certas estruturas na retina dos cães são responsáveis por captar emissões de calor,
o que os auxilia na detecção de fontes térmicas, mesmo em ambientes de baixa visibilidade. Essas habilidades mostram como os cães são adaptados para perceber o mundo de maneiras que nem imaginamos. Número 7. Audição de altas frequências. Os cães têm uma capacidade auditiva impressionante, muito superior à dos humanos. Enquanto o ouvido humano capta sons de até aproximadamente 20.000 Hz, os cães conseguem ouvir frequências de até 40.000 Hz ou mais. Isso permite que detectem sons completamente inaudíveis para nós, como o apito de um treinador ou ruídos sutis na natureza. Além disso, essa audição aguçada é extremamente útil na identificação de possíveis ameaças, como predadores ou intrusos. Pesquisas indicam que essa habilidade se deve à estrutura complexa do ouvido interno dos cães, que processa essas frequências com alta eficiência. Isso explica por que eles reagem tão rapidamente a sons que sequer percebemos. Número 8. Nariz. O terceiro olho. O olfato dos cães é extraordinariamente sensível, milhares de vezes mais apurado do que o dos humanos. Eles são capazes de detectar odores em concentrações mínimas, o que os torna extremamente eficazes em atividades como busca e salvamento, detecção de substâncias e até diagnósticos médicos. Estudos mostram que alguns cães conseguem identificar certos tipos de câncer e prever crises epiléticas através do olfato. Essa capacidade impressionante é possível graças à estrutura complexa do nariz canino, que contém milhões de receptores olfativos. Antes de conferirmos o número 9, não esquece de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a crescer e continuar trazendo mais conteúdos como esse. Bora lá, então? Número 9. Leitura de emoções humanas. Os cães são especialistas em interpretar emoções humanas. Eles conseguem reconhecer expressões faciais e estados emocionais como alegria, tristeza e estresse, ajustando seu comportamento de acordo com o que percebem. Essa empatia natural fortalece o vínculo entre humanos e cães, tornando os companheiros incrivelmente sensíveis e leais. Pesquisas revelam que, durante interações positivas, tanto humanos quanto cães liberam hormônios como a oxitocina, reforçando ainda mais essa conexão emocional. Número 10. Percepção de vibrações. Você já reparou como seu cachorro parece sentir a chegada de alguém antes mesmo de você ouvir um único passo? Isso acontece porque os cães são incrivelmente sensíveis a vibrações no chão. Eles conseguem perceber movimentos sutis à distância, o que explica por que reagem rapidamente a situações inesperadas, como tempestades ou outros eventos naturais. Essa habilidade também ajuda os cães a detectar a presença de pessoas ou animais, mesmo quando não estão ao alcance da visão. Estudos mostram que eles possuem um sistema vestibular altamente desenvolvido, responsável pelo equilíbrio e pela percepção de vibrações, o que lhes dá uma sensibilidade quase sobrenatural ao que acontece ao redor. Já pensou como seria sentir cada mínima mudança no ambiente? Número 11. Detecção de infrassos. Além de captar sons que não ouvimos, os cães também conseguem detectar infrassos, sons de baixa frequência que são praticamente imperceptíveis para nós. Esses sons podem ser gerados por fenômenos naturais, como tempestades distantes, ou por máquinas e veículos pesados. Essa habilidade permite que os cães percebam mudanças sutis no ambiente, inclusive ondas sísmicas antes que sejam sentidas por humanos. Isso explica por que alguns cães reagem de forma incomum pouco antes de um terremoto. Além disso, essa sensibilidade ajuda na detecção de atividades humanas, como a aproximação de veículos, permitindo que os cães fiquem alertas e preparados. Fascinante! Número 12. Navegação pelo campo magnético da Terra. Imagine ter uma bússola interna que sempre te guia de volta para casa, mesmo em lugares desconhecidos. Pois é, alguns estudos indicam que os cães possuem exatamente essa habilidade. Eles parecem ser capazes de se orientar usando o campo magnético da Terra, semelhante ao que muitos pássaros fazem durante as migrações. Essa capacidade incrível ajuda os cães a encontrar o caminho de volta, mesmo em locais complexos. Pesquisas sugerem que estruturas especiais no cérebro dos cães, possivelmente ligadas ao hipotálamo, detectam variações no campo magnético, funcionando como um GPS natural. Impressionante, né? Você já se perguntou como seu cachorro sabe o caminho de casa, mesmo depois de uma longa caminhada? Número 13. Capacidade de ouvir ultrassons. Além de ouvir em frequências muito altas, os cães também conseguem captar ultrassons, sons com frequências tão elevadas que são completamente inaudíveis para nós. Essa habilidade é usada por algumas raças para comunicação e alerta, permitindo que respondam a comandos e sinais que os humanos simplesmente não percebem. Por exemplo,
Treinadores utilizam apitos de ultrassom para chamar a atenção dos cães sem fazer barulho para as pessoas ao redor. Essa capacidade também é útil na caça, ajudando os cães a detectar presas pequenas que emitem sons de alta frequência. Você já se perguntou como seu cachorro reage a certos sons que você nem nota? Número 14. Percepção ampliada do ambiente. Todos esses sentidos apurados trabalham juntos para dar aos cães uma percepção do ambiente muito mais complexa e detalhada do que a nossa. Eles combinam informações de diferentes sentidos de maneira integrada, o que lhes permite entender o que está acontecendo ao redor com precisão impressionante. Isso explica por que seu cachorro pode ficar em alerta antes mesmo de você perceber qualquer coisa estranha. Eles conseguem detectar cheiros, sons, vibrações e até mudanças no campo magnético da Terra, formando uma visão completa e detalhada do mundo. Isso os torna companheiros incrivelmente sensíveis e protetores. Já imaginou como seria ver o mundo pelos olhos, e nariz, e ouvidos, de um cachorro? Curtiu essas curiosidades sobre os sentidos extraordinários dos cães? Se sim, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E aproveita para deixar nos comentários se você já notou alguma dessas habilidades no seu cachorro.